sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Hoje a gente vai fazer um trajeto um pouquinho diferente. A gente vai sair um pouquinho da gramática e dos gêneros textuais e vai abordar um outro assunto aqui. Mas eu queria reiterar a fala da professora Briane, que está mais para um trava-língua, né? Propriamente dito. Está mais para um trava-língua, quando a gente fala palavras que são muito próximas de som, e aí é difícil articular, né, aquilo que a gente está falando, mas ela saiu muito bem, viu? E aí, para você em casa, é bom ir treinando também os trava-línguas, para quando chegar aqui, ó, no ao vivo, não gaguejar, tá certo? Mas muito bem, se saiu muito bem da situação, viu, professora? Pode ficar tranquila. Ó, a gente está aqui ao vivo nos nossos estúdios, mas você pode assistir essa aula quando e onde quiser, lá no app do Educa Recife e também no nosso canal lá no YouTube. E é a partir do app também que você tem acesso aqui ao chat, enquanto a aula está acontecendo. Quem faz o nosso... Ó, o QR Code está aí na tela, para você apontar a câmera do seu celular e fazer o download do aplicativo. Ser moderno. E quem faz o nosso chat hoje é a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela. Olá, lindezas, tudo bom? Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês e dando a minha contribuição à fala maravilhosa da nossa querida professora Viviane e da professora Bri, que foi muito perspicaz mesmo. Um exemplo simples de cacofonia é cacofonia é quando a gente tem uma junção de sons que faz com que aquela sequência pareça uma outra palavra. Então, por exemplo, eu ontem vi ela na esquina. E aí, o vi e o ela, quando junta, parece viela, que é um beco, que significa beco. Então, a gente tem essa confusão, né? Mas, olha, algumas sequências fonéticas da língua portuguesa são realmente complicadinhas. E eu quero saber de vocês, como vocês estão? Estão prontos para mais uma maravilhosa aula? Um passeio pelo mundo da história do desenho, que eu estou aqui, ó, atentíssima. Então, vocês já sabem, qualquer coisa, gritem aqui no chat, que eu resolvo ou eu passo para a professora Viviane, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco. Isso, tá vendo? Várias explicações. A professora Briane agora está contente, porque recebeu várias explicações, né, minha gente? Ó, quem faz a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o nosso querido intérprete Anderson. Seja muito bem-vindo, Anderson. E vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que, como a professora Camille falou, é sobre a história do desenho. E é impossível pensar em desenho sem pensar no primeiro gênero textual que vem na nossa cabeça, que são as histórias em quadrinhos, né? Esse gênero muito popular, especialmente entre as crianças, que remete a narrativas, especialmente aquelas de super-heróis. A gente vem, na verdade, falando sobre as histórias em quadrinhos ao longo de várias semanas aqui. Vocês já sabem a origem, vocês já sabem como identificar as principais características, já sabem colocá-las como narrativas também, que elas precisam de tempo, espaço, personagens, tudo aquilo que é necessário a uma narrativa. Então, para fazer um trajeto um pouquinho diferente, a gente vai puxar lá para trás para tentar reconhecer alguma influência das histórias em quadrinhos em lugares que a gente não pensa tão obviamente assim, tá certo? Ó, embora pensemos que as histórias em quadrinhos sejam um fenômeno recente, né? Muita gente pensa que elas foram originadas na década de 40, o registro histórico oriundo do desenho é muito anterior a esta data. Então, pode-se até pensar que a organização e a nomenclatura das histórias em quadrinhos, tal qual a gente entende nos dias de hoje, é recente, ou seja, da década de 40 ali, na verdade, o desenho ele é muito anterior a isso, né? Lembrando do processo de aprendizagem, primeiro quando a gente pega um lápis e um papel e vai produzir, quando a gente é bem pequenininho, né, bem criancinha, a gente primeiro começa pelo desenho e depois é que a gente passa para uma linguagem oral propriamente dita. Não foi assim, não foi diferente disso na história da humanidade. E é nesse período que a gente vai recorrer para contar como é que surgiu, como foram os primeiros desenhos produzidos pelo homem enquanto ele estava aí no seu processo de desenvolvimento social, né, organizacional também. Os acadêmicos dizem que os desenhos famosos das cavernas pré-históricas, que foram a primeira história em quadrinhos que já se fez, eram um ensaio de controlar magicamente o mundo. Ora,
Estes desenhos controlavam a realidade e eram mágicos, sem mais. Essa fala não é minha, é de Gaiarsa, em 1970. Como vocês podem pensar, e aí partindo de um lugar completamente diferente da história da humanidade, quando a gente para pensar em história e quadrinho, é que talvez tenha havido uma influência já no período paleolítico ali, lá nos homens das cavernas, quando eles primeiro fizeram os desenhos na caverna para simbolizar o seu dia a dia, para tentar narrar o que acontecia com eles na alimentação, na caça, no que é que eles faziam no seu dia a dia. Então, essas representações configuram por si só uma narrativa. E, consequentemente, essa narrativa é feita por meio do desenho. Então, é muito curioso quando a gente faz essa associação, que parece tão desconexa, né? Parece tão distante uma coisa da outra. As pinturas rupestres feitas a partir de sangue, a tinta, era sangue de animais, excrementos humanos, era uma coisa assim, ó, que a gente não consegue nem pensar. Carvão também, a professora Camille estava sussurrando para mim, carvão. E a gente tem as histórias em quadrinhos que hoje são digitais, né? Feitas aí no computador, muito colorido, tem vários recursos. Então, são artes completamente distintas, diferentes. Mas tem aí um vestígio histórico do mesmo, que é a arte de desenho. Representar uma narrativa por meio do desenho. E aí o Gaiarsa fala como isso já era uma função mágica, né? Uma função, assim, de narrativa que estava implícita no ser humano, que ele ainda não reconhecia. Ele não tinha domínio sobre o que era a narrativa, o que ele estava fazendo ali, mas ainda assim ele já fazia esse registro. E aí eu trouxe aqui um desenho, ó, que existe uma série de pinturas rupestres, nesse aí são vários homens, né, homens e mulheres, é a representação mais da humanidade, e há também animais, representações de crianças, tudo isso feito nas cavernas. E a gente percebe que esse material, ele se assemelha, assim, a sangue, né, ele existe na cor rubra também. Então, a gente consegue perceber várias características, como era a linearidade, como eles estão sempre achatadinhos assim de lado, porque era a forma, a técnica do desenho não era aprimorada, então eles faziam assim como conseguiam, muito próximo dos desenhos que eu faço, que é assim, tudo achatadinho, viu? Eu não tenho técnica nenhuma para desenho, mas faço o meu melhor. Em suas paredes, os homens das cavernas desenhavam cenas de suas vidas, de rituais religiosos, além de plantas, sementes, animais, flechas, astros. Eles desenhavam o que eles viam, né? Contudo, essa pode já ser considerada uma forma descritiva de contar passagens e momentos vividos pelos nativos para outros indivíduos sem precisar da memória. Ou melhor, a memória era o desenho, minha gente. Olha que curioso. Então, a gente pensa que os homens das cavernas não deixaram nada organizado pra gente, que era uma bagunça, que eles só estavam caçando, mas não, tá vendo? Já existia aí um vestígio do que seria um documento histórico. Eles não escreviam, né? Não tinham uma linguagem organizada, mas a linguagem que eles possuíam era o desenho. Então, veja só como isso remonta a 40 mil anos atrás, minha gente. É antigo, viu? Diga. Eu lembrei de duas coisinhas. Uma delas é que há pesquisadores que defendem uma teoria de que parte dessas pinturas não sejam registros, mas sejam ritualísticos. Como se eu narrasse um futuro, por exemplo, uma cena de caça. Eu narro o futuro para atrair esse futuro. E essa ideia mística com narração, com predição, a gente pode ver que se mantém na história da humanidade em diversas civilizações. E você sabia, eu trouxe aqui uma curiosidade, que eu me preparei para esta aula. Você sabia que a pintura rupestre, na verdade, que foi a partir da arte rupestre que se originou a primeira forma de escrita. Então, a gente escreve, a gente tem esse registro também, esse registro escrito, né? Por causa da pintura rupestre, porque a pintura rupestre tem em si esses elementos narrativos, é pictórico, né? Porque são as imagens, mas você tem uma história. E aí, essa é chamada escrita pictográfica, que é no período neolítico. Mas é interessante mesmo a gente pensar em como parte, porque a gente não tem como afirmar nada, né? O que se deixou são vestígios e o que se tem são hipóteses. E aí tem um grupo de estudo que realmente crê que parte dessas imagens sejam desejos, sejam
sejam rituais de boa sorte para caça e tal. Muito bom. Eu lembrei do nosso ritual, muito provavelmente final de ano, né? Vai chegando no final do ano, a gente já pensa no Réveillon. Aí quando a gente pensa em Réveillon, a gente pensa em quê? Em lista de desejo que a gente quer para o ano que vem. Eu já pensei na minha, como se fosse um ritual místico, né? Você emana energia, deseja que tudo daquela lista se realize para que o seu ano seja melhor. E 2022 está chegando aí. Então tá na hora da gente já fazer o nosso ritual. Muito interessante como é um registro, mas também pode ser um desejo que torna tudo ainda muito mais místico, misterioso, né? Ó, vamos avançar um pouquinho, sair do período paleolítico e neolítico e avançando para civilizações antigas, como a civilização egípcia. Bem mais adiante na história da civilização, as pinturas e os relevos egípcios continuaram esta narrativa através das imagens pintadas ou modeladas no interior dos templos, nos túmulos, nos quais apareciam figuras do faraó, da corte, reportando episódios repletos de símbolos e que representavam cenas de caçadas, de colheitas, de oferendas ou mesmo cenas domésticas. Esse depoimento não é meu, é da Maria Beatriz Had. Ou seja, o desenho vai fazer parte das civilizações as mais diversas, não tanto tempo no Paleolítico, quanto já na Antiguidade. Se no Paleolítico existia aí essa dúvida entre a descrição, a narrativa e o objeto místico do desejo futuro, na civilização egípcia a gente já tem uma configuração do que é a descrição, do que acontece na civilização egípcia e também das questões políticas, sociais, daquilo que acontecia na sociedade e que precisava ser contada, né? A gente tem a figura do faraó, que era muito importante para a civilização egípcia, era o líder político, né? E essa figura vai ser retratada com muita frequência nas pinturas egípcias. As culturas egípcias e mesopotâmicas acreditavam que a imagem deveria duplicar aquilo que representava, para atingir a plenitude mágica da representação. Os artistas dessas culturas convencionaram representar as figuras não através de uma visão real do que observavam, mas pelo que conheciam delas, o realismo conceitual. A finalidade era mostrar os elementos fundamentais de uma pessoa. Daí as figuras humanas serem desenhadas seguindo um determinado conjunto de convenções formais, né? Os egípcios não estavam tão apegados à ideia do realismo. Então, eles queriam aglomerar a ideia de poder, a ideia de hierarquia. Então, qual era a função de cada pessoa dentro da sociedade egípcia, dentro daquele governo político? Então, isso tudo era passado através muito da pintura também, dessa representação gráfica da sociedade egípcia. As principais características dos desenhos egípcios e mesopotâmicos eram, vamos conhecer um pouquinho das características das pinturas. Olha, como a gente vê, a gente tem duas pinturas aí egípcias e a gente percebe esse achatamento das imagens, né? A gente tem basicamente um perfil que está de frente, o corpo aparece meio que de frente, a cabeça sempre na lateral, então cria essa ideia de achatamento e é sempre um plano único. E a gente percebe que é muito colorido já, né? Diferentemente das pinturas rupestres, que a gente tinha uma cor só, muito pela escassez do material, aqui no Egito a gente já tem outras técnicas de criação de desenhos. Vamos ver as características e ver se a gente consegue reconhecer nos desenhos que eu mostrei. Lei da frontalidade, com a cabeça e os membros de perfil, enquanto os olhos e o corpo surgiam de frente. Essa é a lei da frontalidade, como vocês podem ver aqui nos desenhos que eu estou mostrando, e isso se configura muito como uma característica. Segundo tópico, hierarquização religiosa, minha gente. As figuras com maior importância social deviam ter uma dimensão superior às restantes, tá vendo? Ó, esse carinha aqui do canto que tem um sol na cabeça e o outro do outro lado, do direito e esquerdo, nas extremidades, eles possuem uma dimensão corporal maior. Então, por algum motivo, seja ele religioso ou político, eles têm um grau de importância maior com relação às outras duas figuras que estão no centro do desenho. E a bidimensionalidade, sem sugestão de profundidade, minha gente. E o desenho ele acontece em um plano só. Então, eu não tenho aquele recurso de fazer sombras, de colocar fundos, etc. Essa é uma técnica que veio muito depois. E a representação das figuras em séries lineares, sem sobreposição. Eu também não consigo fazer sobreposição de imagens. Eles acontecem ali tudo num plano só.
Grécia Antiga, vamos dar outro salto, o desenho se torna mais parecido com o que conhecemos hoje, como pintura, né? Tomando ares realistas. É quando a humanidade começa a se preocupar com a realidade nos desenhos. A descoberta do realismo, que a arte helenística evidenciou, exprimiu-se de igual modo na pintura. Os gregos foram dos primeiros a explorar a noção de reentrância e saliência das imagens e o gosto pela ilusão pictórica de profundidade, ou seja, os gregos foram os primeiros que tentaram explorar a imagem não como uma coisa linear, como faziam os egípcios, mas dar um ar de profundidade. E aqui a gente tem o surgimento desses tons mais escuros, essa ideia de realismo, ou seja, a tentativa de mostrar a proporcionalidade da figura humana de fato como ela é. Não mais como uma representação, não mais como um desenho ou como uma tentativa de dar poder a ela, mas de mostrar realmente como é um ser humano. Diga. Faça. Perguntei se eles gostavam de desenhar, né? E aí Davi disse que é a paixão dele. Que ele já fez um curso de desenho e que ficou em segundo lugar no curso. Arrasou. Como é o Então, nome dele? veja, Davi? Davi. Aí eu estou perguntando o que é que ele mais gosta de desenhar, né? Porque Justo. fiquei curiosa. Vai, E aí Davi. foi essa pausa aí que eu dei. E também eu queria comentar uma coisa que é interessante você perceber como os materiais eles vão influenciar nas técnicas. Porque no Egito você tem uma limitação, você tem um papiro, você tem tipo, a parede mesmo. E nas pinturas egípcias, quando a gente vê, elas são uma sequência narrativa mesmo. Se você pegar assim, as pinturas tipo, a própria escrita ela é um desenho, né? E ela é uma sequência mesmo, assim. E isso faz muito sentido, porque se você parar para pensar em civilizações modernas, na verdade, civilizações atuais, né? Você ainda tem linguagens que se assemelham muito a registros gráficos de desenho. Se você pegar um mandarim, se você pegar um japonês, estou falando do idioma. Japonês, mandarim, árabe, a gente ainda tem grafias que, olhando assim, especialmente sendo um olhar ocidentalizado, eles se parecem realmente com um desenho, né? É bem curioso. Lá na Idade Média, minha gente, enquanto isso, a queda do Império Romano, decorrendo da transformação de um império pagão no Império Cristão, né? Vocês já assistem a aula de história, estão sabendo disso melhor que eu. Desenvolveu-se ao longo de mais de um século, ou seja, sociedade fortemente hierarquizada, minha gente, por causa das questões religiosas, né? O essencial da criação artística desenvolvia-se em torno do altar, do oratório, do túmulo. São Francisco de Assis afirmava que as igrejas deviam ser ricamente ornamentadas, e Santo Agostinho referia que a cidade dos homens já não era a expressão da razão, e sim a simbologia dada pela carga de dogma, pelos ensinamentos que defendiam a Igreja Católica Cristã naquele período. Então, muito da arte que se produziu na Idade Média vem dessa herança dos dogmas da Igreja. Então, as pinturas carregavam em si esse senso de hierarquia, até porque o rei, em muitas ocasiões, era um enviado de Deus à Terra para cumprir o papel, né, a função que lhe foi lhe dada pelo divino. Então, essa carga desse trabalho, dessa função divina, também era demonstrada nas pinturas. Neste contexto, a imagem despojou-se da matéria e de sua relação naturalista com o mundo, para se converter em símbolo. A imagem agora é um símbolo do poder cristão e da influência do cristianismo diante da sociedade, de como ela vai interferir entre as pessoas. A plástica clássica de ordem racional e naturalista foi destruída e substituída por uma representação conceitual e imaterial. Então, a pintura se volta para o Espírito Santo, se volta para as ideias místicas que estão envolvidas na religião. E isso vai influenciar também como se dá a representação pictográfica da humanidade. Outro grande influenciador que todo mundo já conhece, já ouviu falar, do desenho mundial foi Leonardo da Vinci. Não dá para pensar em desenho, em invenções, sem falar desse carinha, minha gente. Bora conhecer um pouquinho sobre o principal desenho dele, ó. Um dos principais, né, porque tem a Gioconda lá, que é bem famosa, que está lá no Louvre, em exposição, lá em Paris. Mas um outro desenho também muito conhecido dele é o Homem Vitruviano. Vamos conhecer?
O homem vitruviano representa o ideal de beleza e harmonia nas proporções. A figura presente na obra está dentro de um círculo e de um quadrado, possuindo uma relação direta com a numerologia sagrada, tendo o círculo como símbolo da divindade e o quadrado como ícone da manifestação da matéria a partir da divindade. Veja só como essa obra é complexa. Ele significa e representa um símbolo da perfeição, que é a materialidade conversando com o espiritual, com o místico, aquilo que a gente não controla. Então veja como o desenho tomou ares muito complexos já na época de Da Vinci, né? Ele tenta fazer as duas coisas, a ponte entre as duas coisas. E esse homem vitruviano que está no centro do círculo e do quadrado é o homem perfeito, é o homem belo, não simplesmente pelas características físicas, mas ele é o belo porque ele unifica as duas coisas. Então, o belo toma um ar sagrado, toma um ar de coisa positiva, de bondade também. A obra retrata o ideal clássico de equilíbrio, né? Beleza, harmonia e perfeição, nas proporções do corpo humano também. Mistura matemática e arte durante a Renascença, ressaltando o profundo entendimento de Leonardo sobre proporções. Mas, como Leonardo também era engenheiro, há diversos desenhos e invenções. Então, Leonardo foi uma dessas primeiras pessoas que se preocuparam também em juntar as duas coisas, ó, matemática, desenho, arte. A gente pensa que está tudo soltinho, né? A gente estuda matemática, a gente estuda artes e a gente acha que as duas coisas não conversam. Mas exatas e humanas não fazem uma combinação muito boa, minha gente. Imagina você projetar o seu desenho já pensando nas formas, nas proporções que você quer dar ao seu desenho. Leonardo fez isso muito bem e a gente pode fazer. Existem várias técnicas de desenho disponíveis em tutoriais, em que a gente consegue fazer a demarcação do desenho muito antes de começar o desenho em si. Então, é muito importante quando a gente começa a juntar o nosso conhecimento para somar numa área específica. Mas nem todos os desenhos são matematicamente pensados. O Ezinho ficou descolado, mas é matematicamente pensado, tá certo? Tem muita gente que faz desenho à mão livre e tá tudo bem. É sobre isso também, né? A gente pode fazer aí à mão livre com base na nossa inspiração. Um exemplo muito bom desses desenhos que acontecem à mão livre são os mangás, que a gente já vem conversando sobre eles há muito tempo, né? Que é uma técnica de fazer desenho japonesa, que tinha essa ideia de um desenho aí livre, muito inspirado na criação do artista naquele momento. Vamos conhecer um pouquinho dos mangás? O mangá é o nome dado às histórias japonesas, que são bastante semelhantes às HQs, né? Que foi onde a gente começou a nossa aula de hoje. A gente fez esse arrudeio todinho para parar nas HQs de novo. Histórias em quadrinhos. A palavra que dá nome aos quadrinhos asiáticos surgiu da junção de dois vocabulários. Man, que significa involuntário, e ga, que significa desenho, imagem. Ou seja, é uma imagem, um desenho involuntário. Ou seja, pois é. E ela surgiu oficialmente em 1814, apesar das manifestações de quadrinhos no Japão datarem desde o século XI, minha gente, faz tempo. Foi o pintor Katsushika Okusai quem lançou o primeiro encadernado contendo histórias com desenhos que funcionavam como sequência, ou seja, quando a gente ordena uma série de desenhos para fazer uma sequência narrativa. E isso, ó, a gente fazia desde sempre, mas primeiro quem teve essa ideia aí, ó, de organizar os quadrinhos, foi esse moço aqui, que organizou o que, consequentemente, vinha a ser conhecido como mangá, tá certo? Além de contar histórias, os desenhos podem também nos ajudar a formar pensamentos críticos. Será? Será que eu consigo formar pensamento crítico a partir de um desenho? Será que ele não existe só para me entreter, não? Para servir de diversão, contar uma história? Não, né, minha gente? As tirinhas são um ótimo jeito de formular pensamento crítico. Um desses principais responsáveis é o Armandinho, que está aí na nossa tela. Vamos ver o que é que ele diz nessa tirinha? Ó, a amiguinha do Armandinho diz assim, ó, pode parecer louco, eles estão num cenário aí, tem um monte de tijolinhos atrás deles, tem uma menina e o Armandinho conversando. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, reticências. E aí, ela continua no segundo quadrinho. Podemos construir os maiores muros. Então, no primeiro quadrinho, a gente tem os tijolinhos para simbolizar o que a menina está dizendo. No segundo quadrinho, não tem nada. Já é uma ideia mais metafórica de que a imaginação dela já foi para outro lugar.
já está saindo do real, então ela quer falar sobre outra coisa. E aí ela fala dos maiores muros. E aí Armandinho grita, muros não, podemos construir pontes. Então é o momento em que ele quebra a expectativa do leitor, que acompanhou a vibe, a onda da que a menina estava falando para construir, mas ele quebra totalmente essa expectativa e diz, muros não, a gente não quer construir muros, a gente quer construir pontes, ou seja, tornar a comunicação entre as pessoas mais fácil, facilitada, com afeto, com carinho, produzir esse compartilhamento de informações. Então, veja como o desenho fez um longo trajeto, passando desde as pinturas rupestres até chegar nas tirinhas modernas, ou pós-moderna, depende do seu conceito, né? Nas tirinhas modernas, trazendo esse ar crítico sobre a sociedade, sobre o nosso comportamento. Então, eles ajudam, sim, a gente a pensar sobre tudo isso, tá certo? Vou passar para o chat, ver o que está acontecendo lá, e a professora Camille já pode começar a se despedir também. Oi, professora Vivi, essa aula foi absolutamente maravilhosa, de verdade. O chat ficou aqui paradinho, Davi acabou não dizendo o que ele mais gosta de desenhar, mas eu fiquei curiosa, Davi, por favor, nos diga depois. E aí eu me despeço aqui, gente, um beijo enorme para vocês e até a próxima aula, tá certo? Foi um prazer estar aqui. Oh, que alegria. Ai, Davi, responde pra gente contar depois, a gente adora uma fofoca. Ó, pra terminar a aula de hoje, a gente tem a xilogravura, que é muito mais perto da gente, que acontece aqui o tempo todo. Bora conhecer? A xilogravura se caracteriza por um dos métodos de impressão mais antigos, minha gente. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de madeira, que em seguida é coberta de tinta e assim impressa em outro local, como um tecido ou papel. É engraçado para a gente pensar as formas em que o desenho se constitui. Não precisa ser sempre no papel. A gente viu nos Homens das Cavernas que podem ser em parede. E na xilogravura a gente viu que pode ser em madeira também. Então, minha gente, dá para desenhar de tudo quanto é jeito. E como exercício, como eu quero que vocês pratiquem tudo isso, mandando para mim um desenho que vocês tenham feito, minha gente. Eu vou ficar muito feliz de receber o desenho de vocês e ver como é que vocês estão usando a técnica matemática ou o desenho livre para fazer as artes de vocês, tá certo? O QR Code tá na tela, escaneia, coloca no nosso Padlet, manda pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu me diverti muitíssimo e a gente se vê na semana que vem. Um cheiro e até lá!